Bom dia, amados irmãos, boa tarde ou boa noite, não sei que horários vocês verão este vídeo. Quero cumprimentá-los com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer a vocês que eu sou o pastor Rony, moro na cidade de Limeira, interior de São Paulo, aqui no Brasil, e estarei acompanhando-os em 2 módulos no curso de teologia no qual vocês se inscreveram. Eu dividirei com vocês conhecimento da palavra de Deus sobre o curso ou o módulo de prolegômena e de teontologia. Nesta primeira aula, ou primeiro contato, nós faremos uma breve apresentação do que nós veremos no curso de prolegômena. Gostaria, portanto, que desde já vocês se sentissem à vontade diante de mim, tanto para questionar sobre qualquer dúvida, fazer qualquer tipo de comentário relacionado à aula, mas também quero me colocar à disposição de vocês, para que, naquilo que for possível para mim, vocês me vejam e me tenham à disposição para ajudá-los, seja relacionados a estes 2 módulos ou a qualquer outro assunto, ou querendo conversar ou fazer qualquer coisa nesses sentidos, me tenho à disposição de vocês. Vamos lá olhar para o curso, a apresentação deste módulo de prolegômena. Antes de mais nada, nós precisamos dizer que prolegômena significa que nós estudaremos um resumo ou a primeira parte, uma introdução do que se diz respeito à teologia sistemática. A palavra prolegômena, ela quer dizer justamente as primeiras coisas, aquilo que foi dito antes, relacionado à teologia de forma geral. É por esta razão que prolegômena, e conforme está no site, ela é entendida como uma introdução à teologia sistemática. Por ser, então, uma introdução, ela é a base, é o fundamento para que nós consigamos obter o melhor desempenho nas demais matérias ou nos demais módulos relacionados à teologia sistemática e, por fim, é a base para que consigamos obter um melhor desenvolvimento no estudo da teologia sistemática. Quero ler aqui uma frase do Francis Schaeffer, que diz assim: a igreja tem futuro em nossa geração? Creio que corre perigo. Está prestes a passar por maus bocados. Enfrentamos pressões presentes e uma manipulação presente e futura, que se tornará tão intensa nos dias por vir, a ponto de fazer as batalhas dos últimos 40 anos parecerem brincadeira de criança. Veja que o teólogo Francis Schaeffer, grande homem de Deus, nos faz um alerta aqui, através de uma simples pergunta de que se nós, igreja, ou se as igrejas como instituição terão futuro em nossa geração, a resposta é alarmante, pois este estudioso da palavra do Senhor, consagrado a Deus, ele diz que a mesma, que nós estamos em meio a um grande perigo. E por qual razão? Porque estamos, e temos visto isso, não apenas prestes, mas já passando por maus bocados. Há pressões de todos os lados, e essas pressões manipulam muitos cristãos e continuarão a manipular. Aliás, esta é uma exortação também do apóstolo Paulo, que nós encontramos de maneira especial dada
ao seu pupilo Timóteo. Contudo, quando olhamos para o que Francis Schaeffer nos chama a atenção, nós percebemos o quão importante é nos aprofundarmos nos estudos da Sagrada Escritura, estudarmos teologia, que vai nos dar uma sistematização, vai nos auxiliar no estudo da teologia, pois, conforme Francis Schaeffer diz nesta última frase, ou na última parte desta frase, as batalhas dos últimos 40 anos, que não foram fáceis, não podem ser comparadas com aquilo que nós podemos enfrentar em nossos dias. Então, lembrem-se disso e se esforcem para obter um conhecimento maior da Sagrada Escritura. O que nós teremos no nosso curso? Primeiramente, como eu disse, o módulo que estaremos iniciando, ele recebe o nome de Prolegômena, que é uma introdução à teologia sistemática. O objetivo deste módulo é estudarmos os fundamentos ligados à teologia sistemática. Sempre que vocês verem aí um T e um S, traduzam isso por teologia sistemática. Então, o nosso propósito, nosso objetivo no Prolegômena é estudarmos, obtermos, buscarmos um conhecimento maior sobre os assuntos fundamentais da teologia sistemática. Contudo, lembrem-se que esses assuntos fundamentais, eles fazem parte ou se limitam à introdução da teologia sistemática, que é uma matéria bastante extensa. Então, nesta introdução, buscando o objetivo do nosso curso, nós veremos sobre as definições da teologia sistemática, a importância da teologia sistemática no decorrer da história do cristianismo, os tipos de revelação, ou seja, as diferentes maneiras pelas quais Deus decidiu se revelar a nós, tornar-se conhecido a todos nós. E nesses tipos de revelação, nós falaremos sobre a revelação geral, a revelação especial e a revelação pessoal. Qual é o conteúdo do nosso curso? Ou como nós estudaremos este módulo de Prolegômena? Eu coloco aqui que nós usaremos algumas ferramentas, e essas ferramentas, elas são através da apostila do curso, as aulas gravadas, como esta que vocês estão vendo e ouvindo neste momento, leituras de artigos, livros e outros documentos que serão disponibilizados aos irmãos e, consequentemente, são obrigatórias, e atividades e exercícios, que também são obrigatórios, ainda que o propósito não seja avaliá-los no sentido de aprová-los ou reprová-los no módulo, mas de fixar melhor as partes mais importantes de cada parte do módulo de Prolegômena, assim como forçá-los a se desenvolverem ainda mais. Todos esses recursos ou ferramentas nos auxiliarão a aproveitarmos melhor cada um dos assuntos dentro da Prolegômena. Então, dentro do conteúdo mais amplo do curso, a primeira parte dele, nós estudaremos sobre a introdução e as definições da teologia. Então, nós responderemos, por que estudar teologia? E nós veremos que nós devemos estudar teologia por algumas razões. Primeiro, porque a teologia deve ser alvo de todo cristão. Todo cristão que se diz amante de Deus e da sua palavra deve se empenhar no estudo da Sagrada Escritura. E ao estudar a Sagrada Escritura, a forma que melhor nos auxilia é a maneira sistemática deste ensino. Outra razão pela qual nós devemos estudar teologia é de que desprezar teologia é incoerente à nossa fé. Depois, não podemos esquecer que a teologia ela contribui
a fim de que tenhamos uma visão mais ampla e correta das doutrinas bíblicas de maneira geral. E não, ou nada menos importante, é que estudar teologia nos dá não apenas conhecimento, mas nos prepara para lutarmos e nos precavermos diante das muitas heresias que surgem diariamente. A teologia, ela serviu e serve também como respostas aos hereges de todas as épocas. Dentro ainda das introduções e definições, nós responderemos o que é teologia. E veremos que teologia é composta por duas palavras. E como nosso assunto é a teologia sistemática, então a teologia é não apenas o estudo de Deus, mas o estudo de Deus de maneira sistematizada. Dando continuidade ao conteúdo do nosso corpo, veremos aí em segundo ou num segundo momento sobre a importância do desenvolvimento da teologia sistemática no decorrer da história da Igreja. E faremos isso considerando alguns períodos, não todos, mas os mais importantes. O primeiro período aí, que vai de 100 a 451 depois de Cristo, que é o período dos pais da Igreja. No segundo período, a Idade Média, que vai de 500 a 1500 depois de Cristo. Percebam que é um período bastante longo, um período considerado por muitos aí como o período da escuridão, das trevas. Um terceiro período, que está mais ligado ao nosso pensamento teológico, que é o período da Reforma, que deu origem à nossa maneira de pensar e olhar as Escrituras, que vai até 1750 depois de Cristo. E após considerarmos estes períodos, trabalharemos um pouco mais sobre a visão reformada das Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar, ou um terceiro momento, nós falaremos sobre a revelação. E revelação, como eu disse anteriormente, fala do Deus que se revela, que desejou tornar-se conhecido de todos nós. Então, dentro desta parte sobre a revelação, veremos os pressupostos da revelação, e estes pressupostos são três. Deus existe, então, porque ele existe, ele pode ser conhecido, mas ele só pode ser conhecido porque ele decidiu-se ou desejou tornar-se conhecido. Veremos ainda, ou responderemos a duas questões, sobre qual o propósito da revelação para o ser humano e o que é a revelação. No quarto momento, nós veremos sobre os tipos de revelação. Novamente, consideraremos a sua definição, as formas dentro da revelação geral, a insuficiência da revelação geral. Veremos ainda sobre a revelação espiritual, sua definição, os meios usados pela revelação ou para a revelação especial de Deus, e a revelação geral, ou melhor dizendo, eu preciso corrigir ali, a revelação especial e as Escrituras. Veremos ainda sobre a inspiração das Escrituras Sagradas, que é um assunto fundamental para todos nós. O que significa que a Bíblia é inspirada? Qual a natureza da inspiração? Qual o testemunho a respeito da inspiração? Há testemunhos nas Escrituras Sagradas de que a palavra de Deus foi inspirada pelo Santo Espírito? Como nós devemos entender a relação entre a inspiração de Deus e os autores bíblicos? Por fim, nós chegaremos à conclusão do nosso módulo e falaremos, então, de algumas considerações finais, trazendo à mente os assuntos, ainda que de forma resumida,
e pontual, o mais importante de todo este curso. Então, assim, nós concluiremos o nosso curso com este conteúdo. Espero que vocês estejam animados para estudar teologia e, de maneira específica, para estudar teontologia e prolegômena comigo. Que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus Cristo repousa sobre todos vocês e sobre todos os seus familiares. Um forte abraço. Até a próxima.